Olá, quero cumprimentar o professor Rubens, que está nos avaliando, e falar um pouco sobre o nosso tema, que é prescrições odontológicas realizadas pelo cirurgião dentista em âmbito hospitalar. O grupo é composto por mim, que é a Clê Maciel, pela Luana Borges, a Márcia Giovana e a Railana Duarte. Prescrição medicamentosa na odontologia. A prescrição é um processo clínico individualizado e dinâmico. Ela é o ato de indicar um ou mais medicamentos para ser administrado ou usado pelo paciente, a dose do fármaco e a duração do tratamento. Por isso, ela é considerada uma ordem escrita direcionada ao farmacêutico e ao paciente. Os medicamentos mais empregados pela odontologia são os anestésicos locais utilizados durante o procedimento odontológico, os anti-inflamatórios não esteroidais e os antibióticos. Devido às características desses medicamentos, é obrigatório determinar doses precisas e estar ciente de quaisquer efeitos adversos ou tóxicos. Esses medicamentos podem causar danos ao paciente se não forem prescritos adequadamente. Desta maneira, o conhecimento da farmacologia é o componente mais importante. Mas, além do conhecimento sobre a farmacologia, o cirurgião dentista também deve conhecer o paciente como um todo, para que ele saiba prescrever a medicação certa e para que o paciente tenha uma boa recuperação e não tenha efeitos adversos. Manuseio dos dicionários de especialidades farmacêuticas. Alguns cuidados precisam ser tomados ao se elaborar uma receita e, de acordo com o OMS, além das informações sobre o medicamento, a prescrição também deve conter informações sobre o profissional que elaborou a receita e as informações do paciente, como o nome e endereço do profissional que elaborou a receita, nome e endereço do paciente, se o medicamento ser tomado será de uso externo ou interno, nome do medicamento, forma farmacêutica e dosagem, quantidade total do medicamento a ser usado pelo paciente, a posologia, o tempo ou a duração do tratamento, instruções, cuidados e manejo do medicamento e a data da prescrição da assinatura do profissional. O receituário especial é uma prescrição padronizada que acompanha e valida a receita. Indicam medicações cujas substâncias ativas estão numa lista de classificação. Geralmente, são medicações que podem causar dependência física ou psíquica, motivo pelo qual essa receita precisa de um controle mais rígido que o controle existente para substâncias mais comuns. Geralmente, essas medicações podem causar aborto, má formação fetal e os insumos usados nessas medicações são usados também na produção de entorpecentes. Elas são classificadas por cores, amarelo, azul e branco. O amarelo sendo para entorpecentes e psicóticos, o azul psicotrópicos e anorexígenos, o branco retinoides, antirretrovirais e anabolizantes. Elas devem ser preenchidas de forma legível, nome completo, endereço e data de emissão, o carimbo do CRO ou CRM e CPF. Como está mostrando na imagem, a amarela, ela é usada na prescrição de fármacos da lista A1 e A2, que são analgésicos opioides e não opioides, e da lista A3, que são os estimuladores do sistema nervoso central. Essas receitas são válidas por até 30 dias. Notificação de receita tipo B azul. São usadas para a prescrição dos fármacos contidos nas listas B1 e B2. B1 são os antiepiléticos, indutores de sono, ansiolíticos, antidepressivos e tranquilizantes. Na B2 são anorégenos, que são medicamentos que geralmente são utilizados em pacientes que estão na obesidade mórbida e em processo de emagrecimento para algum processo cirúrgico. Todos esses medicamentos têm um prazo de 30 dias, porque eles são altamente fortes e os pacientes geralmente criam uma dependência
principalmente dos anorégenos, que pessoas que não precisam acabam comprando e utilizando do mesmo. Na notificação branca, a emissão é feita em 2 vias. A do paciente tem que ser carimbada no frente e verso e tem a validade de até 60 dias, tirando antipaxianos, anticonvulsionantes, que apresentam a validade de 6 meses. O controle especial também é para anticonvulsionantes, antipaxianos, antiepiléticos, antidepressivos, neuropiléticos e anestésicos. Aí tem os retinóides, tratamento de acne, talidomida, que é o efeito teratogênico comprovado, e antitrovirais e anabolizantes. O receituário especial, ele é justamente para esses casos de medicamentos mais fortes, que vai um prazo de até 6 meses ou até 60 dias, que é o mínimo. E eles têm esse carimbo frente e verso justamente para não ter falsificação com o receituário. Tem pacientes que criam uma dependência muito grande e acabam tomando muito mais, sem necessidade de tomar, acabam tentando falsificar a assinatura de médico para conseguir estar utilizando desses medicamentos. São medicamentos que têm efeitos colaterais muito fortes, então, para qualquer alteração na dosagem, na medicação, ou qualquer tipo de mudança, primeiro tem que passar no médico para ele avaliar e só depois ou ele trocar a receita ou trocar a quantidade ou algo do tipo, mas tudo com o aval dele. Então, por ser uma medicação muito forte e com muitos efeitos colaterais e muita dependência também do paciente, é necessário ter esse controle a mais na receita. Todos os procedimentos que venham a ser realizados para a melhoria do tratamento do paciente devem ser autorizados pelos familiares. Aqui a gente vê o termo de autorização dos procedimentos, que assim como na faculdade a gente tem para fazer esse controle e para ter como também uma proteção para a gente, é a mesma coisa nos procedimentos feitos com esses pacientes. Tem que ter autorização por escrito dos responsáveis ou do próprio paciente, que ele está ciente do tratamento, do procedimento que vai ser feito, como vai ser feito, porque é uma proteção tanto para a gente quanto para o paciente, até mesmo para ele entender, para ele compreender o que está sendo realizado e para o caso de alguma eventualidade, a gente ter como respaldo o termo de consentimento, que ele entendeu o processo, que ele sabia o que ia ser feito e que ele concordou com isso. Olá, eu me chamo Railana e eu vou falar um pouco sobre as atribuições do cirurgião dentista no ambiente hospitalar. Bom, o dentista ele atua principalmente no cuidado aos pacientes com doenças sistêmicas que possam ser um fator de risco para a instalação ou agravamento de doenças bucais, assim como também ele trata e controla doenças bucais que possam ser um fator de risco para a instalação ou agravamento de doenças sistêmicas. Então, o papel do dentista nesse ambiente hospitalar ele é essencial, visto que os pacientes já estão em tratamento intensivo, acamados, com a saúde debilitada, com a qualidade de vida comprometida, e o dentista ele vem justamente prevenir a piora do quadro desses pacientes, né, tanto da saúde bucal quanto do quadro sistêmico desses pacientes, que já estão no ambiente crítico, que são mais propensos, né, a adquirir infecções devido a estarem no hospital, e todo mundo sabe que os hospitais eles são um foco maior de infecções, né, de vírus, enfim. A falta desse tratamento, né, a falta desse dentista nesse ambiente hospitalar aumenta as chances da proliferação bacteriana bucal, contribuindo para o desenvolvimento de doenças como pneumonia, endocardite bacteriana, né, o que é a endocardite bacteriana? É quando as bactérias que estão na boca, elas caem na corrente sanguínea e aí elas vão até o coração e causam infecções nas válvulas e artérias cardíacas,
ou nos tecidos que recobrem o órgão. Também artrite reumática, diabetes, e a diabetes ela tem uma ligação com a periodontite, e é um ciclo. A periodontite piora a diabetes piora a periodontite, e a periodontite piora a diabetes. Então, é um ciclo que vai ocorrendo, e uma piora a outra. Então, esses pacientes, eles têm que ter esse tratamento rígido, tem que estar ali sendo acompanhados, né, e tem que estar ali sendo supervisionados para que haja uma prevenção, para que não piore o quadro desse paciente. Então, o paciente diabético é um paciente que não pode ter periodontite, e se tiver, tem que estar sempre controlando, sempre em supervisão, né? E até mesmo causa partos prematuros, no caso de mulheres grávidas, né? Então, tudo isso é essencial que o cirurgião dentista ele esteja nesse ambiente para que ele venha prevenir e para que ele venha cuidar desse paciente, para que não venha piorar o quadro desse paciente. A participação do dentista na tomada de decisões é muito importante, porque é baseado nessas decisões sobre solicitação de exames, diagnósticos, internação, medicações, que vai se definir um tratamento eficaz para esses pacientes e preservar a saúde bucal e sistêmica desses pacientes, né? Então, o dentista ele tem que estar ali no meio das decisões. Inclusive, ele tem que estar fazendo um acompanhamento conforme uma resolução do Conselho Federal de Odontologia 003 de 1999, artigo 6, que ele tem que estar sendo responsável ali pela tomada de decisões, intervenção na cavidade em consonância com a equipe multidisciplinar, porque, por exemplo, as medicações que são prescritas para os pacientes, algumas medicações elas vão interferir na saúde bucal, elas vão trazer consequências para a saúde bucal, como a xerostomia. Então, o dentista, ele estando ali em consonância com essa equipe, ali planejando junto o tratamento desse paciente, é muito mais eficaz e é muito melhor para a saúde bucal e sistêmica desse paciente. O dentista, antes de tudo, deve ser sempre um orientador e um educador de saúde bucal, seja através de promoções de palestras, seja através de ações, isso se faz necessário no ambiente hospitalar e deve se estender aos outros profissionais de saúde, aos familiares e cuidadores desse paciente. O dentista ele deve ser sempre ali um educador, né, de saúde bucal, principalmente para outros profissionais, para os familiares e cuidadores dos pacientes, porque nem sempre eles vão ter esse conhecimento sobre a saúde bucal, sobre os riscos que o não cuidar da saúde bucal pode causar a esses pacientes. Então, o dentista ele tem que estar sempre ali educando, orientando, promovendo saúde bucal. Qualquer dentista, onde quer que esteja, deve estar sempre cumprindo esse papel de educar, de orientar, de informar sobre saúde bucal, principalmente nesses casos onde esses pacientes eles precisam de um apoio ali ao redor dos profissionais, dos outros profissionais de saúde, dos familiares e dos cuidadores. Aqui nós trouxemos uma tabela, né, falando sobre o uso de medicamentos de saúde bucal no âmbito hospitalar, e o quadro a seguir com algumas especialidades farmacêuticas usadas de forma rotineira em odontologia com as respectivas dosagens, né? Então, aí os medicamentos mais utilizados são a amoxicilina, a cefalexina, a claritromicina, a azitromicina, metronidazol, doxiciclina, paracetamol e o diclofenaco potássico. E aqui nós temos as formas de apresentação, as doses diárias e a dose máxima diária. Aqui é um quadro autoexplicativo, onde a gente trouxe aqui para trazer informação. E é basicamente isso. Obrigada pela atenção, essas aqui são as nossas referências. E obrigada pela atenção mais uma vez.